Você já se pegou parado no meio da casa, olhando para os lados, tentando lembrar onde colocou as chaves? Ou abriu a geladeira e ficou alguns segundos ali tentando lembrar o que exatamente ia pegar? Pois é, isso acontece com mais gente do que você imagina, e não tem nada a ver com ficar velho. A mente da gente precisa de cuidado tanto quanto o corpo. E a boa notícia é que existem formas simples e até gostosas de estimular o cérebro, manter a memória afiada e a cabeça mais leve no dia a dia. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, com calma, como quem fala com um amigo ou com alguém da família. Não precisa se preocupar em anotar nada, nem se sentir pressionado. O que eu vou trazer aqui são apenas sugestões carinhosas, jeitos simples de ajudar a sua memória a funcionar melhor, especialmente agora, nessa fase da vida em que tanta coisa muda, inclusive o ritmo da nossa cabeça. E veja bem, não estamos falando de algo milagroso, daqueles truques de internet que prometem deixar você mais inteligente em 7 dias. Não, estamos falando de estímulos reais, do tipo que fazem o cérebro se reorganizar, se fortalecer, criar novas conexões, como um jardim que, com o cuidado certo, floresce mesmo depois de muitos anos. Aliás, vamos pensar no cérebro como uma casa, com muitos cômodos. Cada lembrança é uma peça guardada numa gaveta. E cada nova informação que você aprende é como uma decoração nova chegando. Agora imagine se a gente nunca limpasse essa casa, nem abrisse as janelas, nem reorganizasse os móveis. Aos poucos, tudo ia ficando mais empoeirado, mais difícil de acessar. O segredo está em manter essa casa em movimento. E isso é possível com atitudes pequenas, mais poderosas. Eu lembro de uma amiga da minha mãe, a dona Lúcia, que sempre me dizia uma coisa engraçada. Minha filha, se eu esquecer onde pus as chaves, tudo bem, desde que eu lembre que preciso procurá-las. E ela ria. Mas no fundo, isso diz muito sobre como a gente pode lidar com esses lapsos. Eles não precisam nos assustar. Podem sim nos lembrar que o cérebro está pedindo um pouco de atenção, de carinho. E como é que a gente pode oferecer isso? Um dos caminhos é através de exercícios mentais. E calma, não estou falando de palavras cruzadas apenas, apesar delas também ajudarem. Estou falando de atividades simples que você pode fazer aí mesmo, na sua casa, enquanto prepara o café, enquanto toma um banho, ou até mesmo enquanto espera o ônibus ou olha o céu pela janela. Por exemplo, uma coisa que pouca gente faz, mas que é poderosa, é mudar a rotina de vez em quando. Sabe aquele caminho que você faz sempre? Mude. Pegue outra rua, mesmo que demore um pouquinho mais. Isso obriga o cérebro a prestar atenção de novo, a se orientar, a observar. Quando a gente sai do piloto automático, o cérebro é obrigado a trabalhar, e isso é ótimo. Outro hábito interessante é tentar fazer coisas com a mão não dominante. Se você é destro, escove os dentes com a mão esquerda de vez em quando, ou troque o lado de segurar a colher. Parece bobeira, mas isso acende áreas do cérebro que normalmente ficam adormecidas. É como abrir uma porta que estava fechada há muito tempo. E quanto mais portas a gente mantém abertas, mais chances temos de acessar nossas memórias quando precisamos. Tem também o velho hábito de contar histórias. Mas veja bem, não é só ouvir, é contar mesmo. Lembrar de momentos da sua vida, pensar nos detalhes, nos cheiros, nas roupas que você usava. Pode ser para um neto, um amigo, ou até mesmo para você mesmo, olhando no espelho. Reviver memórias ativa partes do cérebro que trabalham com emoção, com lógica, com linguagem. É como fazer uma faxina e reorganizar tudo de novo. Outro detalhe que pouca gente valoriza: a importância do movimento para a memória. Mente e corpo andam juntos. Se você faz uma caminhada leve todos os dias, já está ajudando o seu cérebro. Durante o exercício físico, o cérebro libera substâncias que ajudam na regeneração das células nervosas. Isso mesmo, andar ajuda a pensar. É quase como se cada passo limpasse um pouco da névoa que às vezes se forma na nossa cabeça. E veja, não precisa se transformar num atleta. Um passeio no quarteirão, uma dancinha enquanto ouve sua música favorita, subir e descer escadas com cuidado, tudo isso conta. É como regar o jardim. Aos poucos, as flores voltam a aparecer. Tem também o poder da música. Já percebeu como uma música antiga pode te levar direto para um momento do passado? A música ativa várias áreas do cérebro ao mesmo tempo. Memória, emoção, movimento. E sentar, então, nem se fala.
Cantar ativa ainda mais conexões. Então, da próxima vez que estiver sozinho, escolhe aquela música que você gostava nos seus 20 anos e solta a voz. Não importa se está afinado, o que importa é o que isso vai despertar em você. E olha, se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que a gente não precisa aceitar o esquecimento como um destino inevitável. A gente pode sim cuidar da nossa mente com o mesmo carinho que cuida do coração, do estômago ou da pele. Porque o cérebro é o lugar onde moram nossas histórias, nossos afetos, nossas decisões. Ele merece atenção. Por isso, fica comigo mais um pouquinho. Ainda quero te contar mais algumas maneiras gostosas e acessíveis de manter a mente viva, ativa e feliz. E te mostrar que você tem, sim, o poder de mudar o rumo do seu envelhecer. Outro exercício que muita gente ignora, mas que faz uma diferença danada, é ler em voz alta. Pode ser uma poesia curtinha, um trecho de jornal ou até a bula de um remédio, se quiser. Quando a gente lê em voz alta, o cérebro trabalha de várias formas ao mesmo tempo. Ele lê, processa, organiza a fala, regula a respiração e escuta o som da própria voz. É um verdadeiro treino de sincronia mental. E mais, fortalece a memória auditiva e melhora a articulação das palavras. Se você já notou que às vezes trava na hora de lembrar o nome de alguém, tente isso. Leia algo em voz alta todos os dias, mesmo que por poucos minutos. Vai perceber que seu pensamento fica mais ágil, a fala mais fluida e a memória mais afiada. E tem um bônus, isso também melhora o humor. É sério, a voz da gente tem o poder de nos equilibrar por dentro. Agora me diga uma coisa, como está o seu sono? Porque olha, dormir bem é como dar férias para o cérebro. Durante o sono, o cérebro organiza tudo o que você viveu no dia. Ele arquiva lembranças, limpa informações inúteis, fortalece o que importa. É como se ele fizesse uma faxina noturna. E se o sono não tá bom, a memória sofre. Então, se você tem dificuldade para dormir, vale a pena criar um pequeno ritual antes de deitar. Nada complicado. Pode ser um banho morno, uma xícara de chá calmante, uns minutos em silêncio ou ouvindo uma música suave. Evitar tela de celular, televisão alta ou discussões à noite também ajuda muito. O cérebro precisa entender que é hora de relaxar. Quando isso acontece, ele faz o trabalho dele muito melhor, inclusive na memória. E já que estamos falando em cuidar do cérebro, vamos conversar um pouco sobre alimentação? Tem muita coisa que você pode comer que ajuda a proteger a mente. Sementes como linhaça e chia, castanhas, azeite de oliva, frutas vermelhas, peixe com ômega 3 e até um pedacinho de chocolate amargo. Esses alimentos são como combustível de qualidade para o seu cérebro. Eles ajudam a manter as células saudáveis, combatem inflamações e ainda melhoram o humor. Eu sei que a gente cresce ouvindo que comida serve só para encher a barriga, mas não é bem assim. Comida é remédio e, no caso da mente, ela pode ser um aliado poderoso. Claro que não precisa mudar tudo de uma vez. Comece incluindo uma coisinha nova por semana, com prazer, com curiosidade. Comer bem não precisa ser caro nem complicado. Pode ser gostoso, afetivo, bonito até. E tem mais, conversar. Isso mesmo, conversar é um exercício maravilhoso para a memória. Quando a gente bate papo, precisa lembrar de palavras, de nomes, de histórias. A gente precisa organizar ideias, ouvir o outro, responder. É como um treino de ginástica para o cérebro, só que sem esforço. E o melhor, conversar, criar laços, alivia o coração e traz aquela sensação boa de pertencimento. Então, se você está se sentindo um pouco mais quieto do que gostaria, tente puxar uma conversa. Pode ser com um vizinho, com alguém da padaria, com um amigo pelo telefone. Pode até ser em grupos de conversa, encontros na igreja, roda de leitura, clube da terceira idade. Não importa o lugar, o importante é manter o cérebro circulando, interagindo, trocando ideias. Isso mantém tudo mais vivo aqui dentro. E já que falei em pertencimento, preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito ainda. Você não está sozinho nessa. Muita gente sente medo quando começa a esquecer nomes, quando repete a mesma pergunta, quando entra num cômodo e não sabe por quê. Dá uma insegurança, né? Mas acredite, isso é normal.
E mais do que isso, é reversível. O cérebro é plástico. Isso quer dizer que ele pode se renovar, mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80 anos. Não tem idade para fortalecer a memória. Não tem idade para aprender algo novo. Quantas vezes você já viu alguém da sua idade se reinventar? Aprender a usar o celular, entrar num curso, fazer uma viagem sozinho, descobrir um novo passatempo? Tudo isso ativa o cérebro. Tudo isso rega aquele jardim que falamos lá no começo. Aliás, se tem uma coisa que funciona como um verdadeiro adubo para o cérebro, é o desafio. Sim, o cérebro gosta de ser desafiado, com respeito, com cuidado, mas com novidade. Pode ser aprender uma receita nova, fazer uma palavra cruzada mais difícil, decorar uma música diferente, tentar meditar por alguns minutos. O importante é não cair naquela rotina que emburrece, sabe? Aquela repetição que vai deixando tudo cinza. Se você se permitir sair um pouquinho da zona de conforto, vai sentir que a cabeça começa a clarear. As palavras vêm com mais facilidade, as ideias fluem e a memória parece se organizar sozinha, porque ela está sendo estimulada, está recebendo o que precisa. E se você tiver netos por perto, use isso a seu favor. Peça para eles te ensinarem algo. Pode ser um joguinho novo, uma gíria diferente, um jeito diferente de usar o celular. Eles vão adorar se sentir úteis e você vai ativar a mente sem nem perceber. E de quebra, ainda fortalece o vínculo com quem você ama. E olha, tudo isso que estamos conversando aqui não é para te dar trabalho, nem para criar mais uma obrigação no seu dia. É para te lembrar que a sua mente ainda pode ser um terreno fértil, que você ainda pode aprender, lembrar, rir, compartilhar, planejar. Não aceite esse papo de que a memória vai embora com a idade. Ela vai embora quando a gente para de usá-la, de confiar nela, de tratá-la com carinho. Mas você está aqui, ouvindo, refletindo, e isso já é um passo enorme, porque a mudança começa assim, com uma conversa, uma ideia, uma vontade. E você merece sentir que ainda tem controle sobre sua mente mental, que ainda pode decidir o que guardar e o que esquecer. Agora me deixa te contar mais algumas coisinhas que completam esse cuidado com o cérebro. Pequenos gestos que parecem bobos, mas que fazem uma diferença enorme quando colocados em prática no dia a dia. Sabe aquele momento em que você sente que a mente está cheia demais, que não consegue pensar direito, que tudo está meio embaralhado? Nessas horas, muita gente tenta forçar a memória, se irrita, fica ansiosa. Mas tem um caminho mais gentil, a respiração consciente. Isso mesmo, respirar com atenção é um dos exercícios mais poderosos para clarear os pensamentos. Quando você inspira profundamente, segura um pouquinho e solta devagar, o cérebro recebe mais oxigênio, o coração desacelera, a tensão muscular diminui. É como apertar o botão de reiniciar. Pode parecer simples, e é, mas funciona. Em vez de brigar com a memória quando ela falha, experimenta parar um minutinho, respirar fundo 3 vezes, prestando atenção só no ar entrando e saindo. Isso ajuda a mente a se reorganizar. Muitas vezes, aquela palavra que você esqueceu aparece sozinha, sem esforço. E mesmo quando não aparece, a calma que vem depois dessa pausa já é um presente enorme. Agora, imagine fazer isso todos os dias. Não precisa ser por muito tempo. 3 minutinhos antes de começar o dia ou antes de dormir. Essa prática simples pode mudar o jeito como você lida com sua mente. Você passa a cuidar dela com mais delicadeza, mais presença, mais respeito. E por falar em presença, outro exercício que ajuda muito é a escrita manual. Isso mesmo, escrever à mão. Pode ser um bilhete, uma lista de compras, um diário com 3 ou 4 frases sobre o seu dia. Quando a gente escreve com papel e caneta, o cérebro precisa coordenar pensamento, linguagem, memória e movimento. É um treino completo e ainda por cima faz bem para a alma. Você já experimentou escrever lembranças da infância? Ou registrar pequenos acontecimentos do dia? Ou escrever uma carta mesmo que não vá entregar? Escrever ajuda a organizar as ideias, soltar as emoções, reforçar as conexões cerebrais.
É um jeito bonito e íntimo de conversar com você mesmo e de deixar rastros da sua história. E se quiser algo ainda mais completo, que tal juntar a escrita com gratidão? Todas as noites, anote 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser o sabor de um café, um telefonema que alegrou o coração, o cheiro de roupa limpa, o pôr do sol visto pela janela. Esse exercício de gratidão treina o cérebro para focar no que é bom, e isso melhora a memória emocional e fortalece os circuitos da felicidade. Aliás, felicidade também é memória, porque o que você sente com intensidade, o cérebro guarda com mais facilidade. Por isso é tão importante cultivar momentos bons, risadas, pequenas alegrias diárias. Quanto mais experiências positivas você vive, mais material saudável a memória tem para trabalhar. E veja bem, tudo isso que conversamos, ler em voz alta, comer bem, dormir direito, conversar, aprender algo novo, respirar fundo, escrever, agradecer, são atitudes acessíveis. Não pedem dinheiro, não exigem diploma, não têm prazo de validade. São escolhas que você pode fazer aos poucos, com leveza, respeitando o seu tempo. A gente sabe que esquecer as chaves, trocar nomes, deixar o fogão aceso por distração, tudo isso assusta, dá medo de estar perdendo o controle. Mas o que a gente precisa entender é que o cérebro também cansa. Ele sente o peso da rotina, da solidão, do excesso de preocupação. E quando é bem tratado, ele responde com gratidão. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Pode escolher uma dessas atitudes para começar, só uma, e depois ir acrescentando outras, como quem vai montando um jardim, com tempo, paciência, carinho. E se um dia você tropeçar, esquecer de praticar ou sentir que está tudo igual, respire e recomece. Porque o mais importante não é ser perfeito, é continuar caminhando, continuar cuidando de si, continuar acreditando que a sua mente merece atenção, merece estímulo, merece amor. E você também, porque você tem valor, tem história, tem sabedoria e tem todo o direito de viver com lucidez, autonomia, alegria e memória viva. Você não é definido pelas coisas que esquece, mas pelas coisas que decide lembrar. E eu aposto que você tem muita coisa bonita para manter viva dentro de si. Então, agora que a gente conversou, eu quero te convidar a dar um passo. Escolha um desses exercícios e experimente hoje mesmo. Só isso. Uma atitude, um gesto, um cuidado. E depois, se quiser, volta aqui e me conta nos comentários qual dessas ideias você mais gostou, qual você já fazia e nem sabia que ajudava tanto, e qual vai ser a primeira que vai experimentar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também pode se beneficiar. Às vezes uma dica simples pode transformar o dia de alguém querido. Pode ser um irmão, uma amiga, um vizinho, alguém da sua igreja ou do grupo que você participa. Espalhar esse tipo de cuidado também faz bem para o coração. E se você quiser continuar recebendo essas conversas, essas trocas sinceras, se inscreva no canal. Aqui a gente fala sobre como viver bem depois dos 60, com saúde, com dignidade e com coragem de ser quem se é. Porque olha, a vida depois dos 60 não é fim de linha não, é começo de outra estrada, e ela pode ser mais leve, mais consciente e até mais feliz, desde que você escolha cuidar de si com carinho. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Foi muito bom conversar com você. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Cuide-se. Você merece.